cursos livres e motivacional. Autor do livro Recriando a Média e Pequena Empresa à Prova do Tempo. Editora Página 10. Coautor do livro Pesquisas Contemporâneas em Contabilidade e uma Visão Globalizada e Sistêmica. Participação em Consicat 2018, sendo premiado em terceiro lugar artigo sobre contabilidade nas entidades do terceiro setor. Organizador do SECOM acadêmico de 2018 e 2019. Com o artigo A Importância da Contabilidade no Gerenciamento de Risco e na Deteção de Fraudes. Carreira profissional desenvolvida nas áreas administrativa, financeira e tributária, em empresas nacionais e multinacionais e várias consultorias financeiras e tributárias em empresas de médio e pequeno porte. Atualmente desenvolve trabalhos de perícia contábil, credenciada em diversas varas civis da comarca de São Paulo. Professor Vanderlei, seja muito bem-vindo. Agora a gente quer ouvir o senhor. Muito boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Aceitei o convite feito pela professora Elisângela, pela professora Mara. Realmente a gente se sente aqui gratificado de estar participando de um momento como esse, de um assunto como esse, um assunto delicado que as palavras da gente, as ideias da gente têm realmente uma importância e ser convidado para questionar, para refletir sobre um assunto como esse, realmente nos deixa muito contente mesmo. Então, estou aqui muito gratificado de estar aqui atendendo, honrado, né? De estar aqui atendendo ao convite de vocês, ok? Acrescentando do que a professora Josilene falou, eu gostaria também de falar um pouquinho do Vanderlei, não como profissional, como acadêmico, né? Professor, que todo mundo... posso quebrar o protocolo? Lógico. Tem alguns convidados seus que estão entrando aqui na sala. Posso liberar a entrada deles aqui na nossa sala para bater um papo com a gente? Pode, por mim. Então, já vou liberar a entrada, tá bom? Tá. Pode continuar, professor. Posso continuar? Pode continuar, enquanto o pessoal vai entrando. Então, o protocolo seria falar sobre a parte acadêmica, a parte profissional. Mas eu também gosto muito... essa daí é especial, hein? Entre as pérolas que eu tenho na minha vida, ela é uma das pérolas, né? Olá. Não entendi. Olá, boa noite. Boa noite. E o que acontece? Eu gosto de falar também, eu já ia começar a falar dela e das outras pérolas também, né? Eu tenho na minha vida, eu gosto de falar um pouquinho da minha vida pessoal, que é um fator assim de muito orgulho que eu tenho. Dos meus pais, pessoas assim extremamente humildes, né? Muito simples, tanto economicamente como culturalmente, mas pessoas assim de um amor, de uma dignidade, que criou 5 filhos, inclusive uma delas é essa gatinha que está aí, né? E com todas as dificuldades que uma família pode ter, né? A nível das limitações financeiras e todas as outras que todos nós sabemos que pode aparecer, mas eles formaram 5 indivíduos, 5 seres humanos. O primeiro eu é suspeito, porque sou eu, mas os outros, pessoas admiráveis, né? Não vou falar assim que eu sou admirável, mas os outros realmente são pessoas assim admiráveis pela trajetória de vida, pelas conquistas que fizeram na vida, ok? E tem ao meu lado agora que são 2 filhos que eu tenho também, que eu me orgulho muito dos meus 2 filhos, um casal de filhos,
e tenho 5 netos que hoje é a razão da minha vida, entende? Tudo que eu quero conquistar, tudo que eu quero deixar de positivo, de legal, de bacana, é o legado que eu quero deixar para esses meus netos. Tudo que as dificuldades que eu tive que superar, que os meus irmãos tiveram que superar, eu gostaria que o mundo que eles fossem encontrar fosse um mundo pelo menos mais justo, onde que as coisas acontecessem de uma forma justa, de uma forma correta. E uma das propostas de eu estar aqui hoje é de estar falando alguma coisa nesse sentido, do mundo melhor, de uma situação melhor. Não só das dificuldades que são latentes, que todo mundo conhece, só não conhece quem não quer conhecer, quem não quer ver, mas ela está aí na nossa frente todos os dias, mas deixar de verdade, pelo menos, mesmo que eu não consiga ver, né, que eu estou com os meus 65 anos, que eu não consiga ver, mas que eles consigam minimamente desfrutar de alguma coisa que está aí, que a gente quer deixar para eles. É isso, pessoal. Estamos aqui agora. Não sei se eu posso começar a falar um pouquinho das minhas ideias ou... Já. Vamos fazer suspense? Eu adoro suspense. Quem não gosta de um suspense, né, gente? Eu sou apaixonada por um suspense. E esse professor não está aqui à toa hoje, não, viu? Ele não está nesse mundo a passeio. Ele tem um propósito. Ele está trazendo alguma coisa para nós. E ele vai trazer para a gente hoje um assunto excepcional. Para encerrar as nossas 4 segunda-feira, a gente tem que encerrar com chave de ouro. Nós falamos esse mês todo, a pauta era o racismo, é o racismo. E eu encontrei o professor Vanderlei nessa semana passada, eu falo todo mundo, tive uma overdose de professor Vanderlei, que foi magnífico. E ele traz para a gente um tema muito bacana, chamado Os Desafios de Ser Negro em um País Racista. Professor, a pauta, a tela, o tablado, o palco é seu. Fique à vontade, conta pra gente um pouco dessa sua história. Vamos lá, então. Meus amigos, a nossa realidade que nós vivemos, como eu falei para vocês, eu vim de uma família muito simples, né? Meu pai e minha mãe negros, ok? Nós, irmãos, frutos dessa união, não tem nenhum moreninho na minha casa, não tem nenhum mulatinho, nós somos negros, entende? E nos sentimos assim honrados, não só da pele, da negritude, nenhum privilégio, mas de honrar as tradições da nossa cultura, da nossa raça, né? E é o que a gente procura passar para os netos, para os filhos, etc., que essa cultura, como todas as outras culturas, os povos cultuam. Então, eu também tenho que cultuar a minha da melhor forma possível. Só que esse culto da minha cultura, entende? Tem aí umas misturas de comportamento, de sociedade e de interesses que acabam, de uma certa forma, desmistificando, distorcendo essa cultura que a gente quer passar, né? Que a gente quer viver, não é nem que quer passar. Não quer passar e vender e passar para ninguém. A gente só quer viver aquilo que a gente viveu, que os nossos antepassados viviam. E a gente sente a dificuldade. Então, viver o negro, cultuar a sua cultura, os seus hábitos, né? A sua religiosidade, né? O seu folclore dentro de uma sociedade racista é difícil. É uma situação, é um desafio. Por quê? Nós vivemos numa sociedade que tem alguns padrões, e esses padrões não são os padrões dos negros, né?
existem outros povos que estão nessa sociedade e que também têm a sua cultura, têm os seus padrões, né? Essa cultura e esses padrões das outras entidades, das outras etnias, são respeitados. E os nossos, por vários motivos, aí, por várias situações, a nossa cultura, a nossa realidade, ela não é respeitada como deveria ser respeitada. Né? Então, quem vive essa realidade e quem não quer se distanciar dessa realidade, dessa negritude, acaba tendo problema, acaba tendo obstáculos sociais, pessoais, profissionais. E aí, pessoal, nós estamos falando... Está muito ruim a transmissão. Tem gente tá falando assim, cada um tem sua música, aí o outro, não sei o que lá da quadra. Aí o está falando, entra a moça fazendo a apresentação. Oi, Preta. Alô? Alô? Professor, pode ir seguindo, porque no ao vivo é assim mesmo. Então o pessoal descobriu a segunda-feira, descobriu esse horário. Pode ir tocando que está sendo gravado. O que o pessoal não conseguir ver agora, a Elisângela e a Jo estão gravando e depois vai ter o link, tá? Perfeito. Pode continuar a explanação. Então, esses obstáculos, tanto pessoal, social, corporativo, profissionalmente, acaba resultando em problema sério para cada indivíduo da raça negra, né? Então, pessoalmente, quer dizer, o negro, nós estamos aí vivendo estatística, vivendo notícias, né? Quantas mortes que nós temos visto de jovens negros? Estatisticamente, a polícia, quer dizer, por ser negro já é suspeito. Isso já é um dado histórico, não é recente, já é uma coisa muito antiga, né? E aí, se a gente for entrar na história, falar da lei da vadiagem, uma série de outras coisas, só aumenta, só contribui os fatos que nós já conhecemos, né? E qual que é a minha preocupação? E qual que eu tenho e o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um filho que, graças a Deus, já é um homem de 40 anos, ele já está um pouco fora desse grupo de estatística, mas eu tenho netos que amanhã ele pode ser um número. E como que eu vou admitir, como que eu vou poder dormir, como que eu vou poder ver uma situação como essa? Então, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que mudar alguma coisa para que os nossos filhos, os nossos netos, não passem o que a história tem mostrado para a gente. Sei que muita gente vai falar de mimimi, de não sei o quê, mas vamos verter um pouquinho. É mimimi que nós estamos falando? Então vamos trocar de situação. Vivem um pouquinho esse mimimi para ver a realidade. E se a gente classifica fatos como esse, que a gente vê todos os dias, que a gente não precisa estar aqui descrevendo, como mimimi, né? As consequências emocionais, psicológicas, dos distratos sociais que a mulher negra, que o homem negro sofre na sociedade. A autoestima baixa destes indivíduos, por quê? Porque são diferentes. E essa diferença não traz nenhum demérito, nenhuma limitação emocional, física, psíquica, em função dessa diferença. Né? Mas o rótulo disso, que a sociedade nos impõe, acaba trazendo problemas, né, emocionais, e esses problemas emocionais resultam em todos os outros. Se eu tenho uma limitação, se eu não posso atuar no meu trabalho, no meu talento, como eu gostaria de fazer, como eu posso fazer, eu vou ter limitação financeira. Né? Eu tenho limitação financeira,
eu tenho que morar na periferia, eu tenho que morar na comunidade, eu não posso ter acesso a outras situações. Se, por um esforço pessoal, né, você conseguir passar por certas barreiras sociais, que graças ao bom Deus, meus irmãos, eu consegui passar por certas situações e outras pessoas que eu conheço, né? Você também é visto de uma forma meio estranha, meio esquisita. Você não está integrado naquela sociedade, você não faz parte daquele mundo. Então, isso também acaba gerando problemas, acaba gerando violência. Então, o racismo, pessoal, é uma violência. É sempre, que essa frase não é minha, né? É do Silvio Almeida, o racismo gera morte, né? Ele foi extremista? Foi, mas quantas pessoas que morrem viva porque sofreu determinadas situações, passou por determinados problemas, que marcou a alma da pessoa, marcou o coração da pessoa, gerou cicatrizes que nunca mais vai acabar da vida da pessoa. Nunca mais você vai... Não tem remédio que apaga algumas cicatrizes que as pessoas têm, que o negro, às vezes, acaba adquirindo no decorrer da vida, por causa de um sentimento que ninguém assume que é um racismo. Olha, eu sou racista? Não, você nunca vê ninguém falar que é racista. Isso que é o pior, porque principalmente no nosso país. Em outros países, o racismo é assumido. No nosso país, ninguém assume que é racista, mas o racismo a gente sabe que existe. E aí você, às vezes, é obrigado a conviver com certas situações que é muito complicado, porque você não sabe quem é quem. Você, às vezes, está em determinados ambientes que você não sabe. Às vezes, você pode estar sendo negligenciado, né? Você pode estar sendo excluído de um determinado ambiente e você não, de uma forma hipócrita. A pessoa está te abraçando, a pessoa está te envolvendo, mas, na verdade, ela não queria que você fizesse parte daquele ambiente, né? Então, de que forma que eu acho que a gente pode fazer essa melhora, a gente pode amenizar essa situação, né? Em 400 anos de história, 500 anos de história do nosso país, né? 400 anos de escravidão do nosso país, 120 anos de Lei Áurea, entre aspas. Acompanhando toda essa história, a gente não tem assim, diante do que aconteceu na história, a gente não tem assim grande esperança de que o branco, né, eu vou colocar dessa forma, mude o comportamento dele, mude a visão dele. Ok? Então, do lado de lá, eu acho que a coisa tende a se sedimentar, solidificar. Nós temos que fazer alguma coisa. E essa alguma coisa que eu entendo é o conhecimento. Vai melhorar? Vai acabar? Eu acho que não. Mas vai amenizar. Vai gerar respeito. Porque eu vou ter argumento a hora que alguém me discriminar, a hora que alguém, de alguma forma, falar, eu vou ter argumento para me justificar, para me defender. Eu vou entender a ação de um policial mal preparado, eu vou entender, eu vou poder brigar com mais competência por uma vaga numa determinada empresa, eu vou poder ter o meu negócio próprio, eu vou poder ter mais dinheiro para ter um maior poder de consumo, eu vou poder ter
uma consciência para que eu possa me representar no Congresso, numa Assembleia, no Senado, nos órgãos públicos em geral. Entende? Então, eu queria deixar aqui esse objetivo, ok? Da gente procurar essa qualificação, esse conhecimento, né? Por falta, o ideal seria que esse outro lado entendesse que todo mundo é igual. Nós estamos vivendo esse vírus que está aí, que tá nos atingindo. Ele está atingindo a população negra, não é porque ele escolheu o negro, é porque o negro, infelizmente, a população negra não está tendo acesso à assistência médica que ele deveria ter. Então, por um problema social, por um problema de política pública, esse vírus está atingindo. Mas, a nível de igualdade, o vírus ele atinge todo mundo igual. Então, o que seria o ideal? Seria que todo mundo visse a coisa da forma igualitária. Quem tivesse mérito, quem tivesse competência, assume as situações pela qual são propostas. Quem não tiver paciência, preto ou branco, não tem nenhum problema, né? Agora, quem tem que ter o lugar dele no sol, tem que ter o lugar dele reservado. Só que até este acesso para a qualificação, para o conhecimento, ele é cerceado. Ele não é oferecido de forma igualitária. Então, nós temos também, que é uma frase que não é minha, é um conceito que não é meu, a equidade e a igualdade são coisas diferentes. São situações diferentes, né? Que o pessoal comenta das cotas, etc. Só quem não conhece a história para não entender que é um resgate de uma dívida que tem com a gente. Não é porque eu sou incompetente que eu mereço a cota. Eu tenho que resgatar uma dívida que foi feita comigo, com o meu povo, com o meu passado, que hoje eu tenho, como que se diz? Eu recebo herança de problemas que eles tiveram lá atrás. Então, eu tenho direito, sim, apesar, como foi dito no começo pela professora Jo, graças ao bom Deus, aos nossos esforços, a meu pai e a minha mãe, eu tenho um título de mestre. Na minha família, nós somos em 5 irmãos. E uma situação que não é comum em qualquer família, e principalmente numa família família de negros, nós temos 2 mestres na família. Então, e essa conotação não é uma conotação de arrogância, que às vezes se surge algum comentário, esse negrão é metido. Não, é de orgulho, pessoal. É de orgulho, sabe, de falar, olha, sabe? É um mérito, né, professor? A uma gente, conquista. sim, a superação dos desafios que a gente encontrou na vida. E, de uma forma, os 5, decente. Ninguém, são 5, lógico, seres humanos, cada um tem seus defeitos, cada um tem suas limitações, todos trabalham, cada um tem sua casa, cada um tem sua vida, dignamente. Dignamente. Entende? Então, isso, para mim, é um legado e é uma superação de situações. Coisas que normalmente a gente não vê, graças ao bom Deus, na minha família a gente consegue encontrar. E tudo isso à custa do quê? De superação dos desafios. Né? Então, o meu grande... nesses últimos tempos, a reflexão
e as informações sobre o racismo, sobre as consequências do racismo, sobre o que a polícia tem feito com os negros, o que fizeram lá nos Estados Unidos, né? Que fazem aqui no Brasil, né? Então, todos nós já refletimos muito sobre tudo isso. Então, acho que eu não preciso estar aqui me atendo aos detalhes. Olha, aconteceu isso, e citação de tal autor. Primeiro que não é a minha área também, né? Como a professora Jo colocou, a minha área é toda técnica, né? Eu fiz contabilidade, fiz pós em finanças, fiz outra pós em tributária, fiz o meu mestrado em contabilidade. Então, quer dizer, eu não tenho assim nenhuma percepção, nenhuma grande noção da história. Da história que eu falo, eu tenho a minha vida, e a vida que nós vivemos, e o que eu enxerguei na vida no decorrer desses 65 anos. Né? A forma que eu vi e os obstáculos que eu tive que superar nesses 65 anos. Então, isso me deu experiência, me deu bagagem para que eu possa estar falando o quê? Né? Deixando para os meus netos, para os meus filhos, procurando deixar para eles um exemplo de vida e, olha, uma referência. É esse o caminho que nós temos que seguir. Deus queira que eles vejam o problema resolvido. Eu acho que eles não vão ver, mas o problema pelo menos acentuados. Que os meus netos possam sair na rua e não ser confundido com nenhum vagabundo, não ser confundido com nenhum ladrão, né? Se porventura acontecer alguma coisa na vida de cada um deles, que eles possam ser julgado decentemente, não julgado de forma tendenciosa, de forma covarde, como a gente vê nesses últimos tempos, né? Que as coisas aconteçam justa, só isso, ok? Com uma forma justa e respeitosa. Obrigada, professor. A gente está com um problema técnico aqui. O senhor está com o celular ligado? Eu? É. Sim. Descobrimos quem está com o celular ligado. Os internautas estão aqui falando que tem uma vozinha no fundo enquanto o senhor está falando. Eu acredito que seja o seu celular que está ligado. Está ligado, mas não está com o áudio do celular ligado. Mas ele está aqui do meu lado só. Não, né? Não, ele só está aqui do meu lado. Gente, eu não sei o que está acontecendo. Eu peço desculpas a vocês ao vivo e em cores. Eu vou disponibilizar a gravação para vocês depois. Podem ficar sossegados. Mas as pessoas estavam falando que tem alguém conversando de fundo. A gente já desativou todos os áudios aqui, professor. Mas não se preocupe, que a sua palestra foi totalmente gravada. E depois eu vou rever lá e vou subir esse vídeo para vocês. Vocês não vão ficar em prejuízo, porque eu tive o privilégio de ouvir aqui, vocês também vão ter esse privilégio. Então eu peço aí perdão para vocês, não gente, é tecnologia, a gente está com um técnico aqui do lado, ele falou, Elisângela, eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Eu já desabilitei todos os sons e a gente não está entendendo onde está vindo esse som. Não estou conseguindo entender. E agora parou, tá vendo? Algum momento aí a gente ficou com o celular. Mas tudo bem, professor. Eu estou gravando. Internautas, fiquem tranquilos que a gente vai ter esse retorno. Vocês vão ter esse vídeo do professor com a palestra na íntegra, que eu vou subir amanhã cedinho, já vou subir no canal para vocês. Professor, surgiram algumas perguntas aqui. Posso avançar? Pode. Então tá. O professor Reginaldo está aqui em cólicas, né, para fazer pergunta. Professor, desative o seu áudio, por gentileza, e já faz a pergunta para o professor. Tá bem anotadinho aqui, viu, professor? Ó, fiquei aqui só anotando. Gente, boa noite para todo mundo. A pergunta é o seguinte. Nós sabemos que várias pessoas comentam, né? Por exemplo, a educação é que pode mudar um país, a educação que pode mudar o mundo, a educação pode mudar o planeta. Aí vem essa pergunta aqui. Você entende que a educação pode minimizar ou eliminar o racismo?
eu é uma situação difícil, né? É É, muito subjetiva. Eu acho que, de um lado, do lado do negro, eu acho que pode minimizar. Mas, do lado do branco, eu não acho que o problema é educação, é conhecimento, né? Porque se a gente for observar, sem nenhum dado estatístico, né? Mas se a gente for observar, onde acontece a maior força do racismo não é na classe baixa, né? O pobre, o preto e o branco convivem melhor, né? Agora, quanto mais você vai crescendo na pirâmide social, você vai vendo o racismo mais acentuado. Então, o conhecimento, não sei, eu estou entendendo que não é o fator, de um lado, né? Porque o racismo ele vem muito mais. Tem dos dois lados, mas tem muito mais do lado do branco do que do lado do negro. Entende? Então, o lado do negro, eu acho que o que acontece? Quanto mais ele puder se expressar, se entender, se fazer compreender, minimiza sim. Agora, do outro lado, quem está da classe dominante, é um negócio que já está meio que. É uma terminologia que está muito em moda hoje, mas está em moda e eu acho que é uma verdade, está meio que estrutural, está meio que dentro do seio da pessoa, né? Se você vai num lugar, você vai num restaurante mais chique, você chama atenção. Você entra. Não é normal um mestre negro entrar numa faculdade, num nível, numa MBA para dar uma aula, né? Você entra, é lógico que ninguém vai falar o que esse negrão está fazendo aqui, etc. e tal, mas você percebe surpresa das pessoas, pô, sabe? Né? O cara vai dar aula, e a hora que você começa a falar, então, quer dizer, a surpresa é maior ainda. Então, eu, eu não entendo que só o conhecimento resolve o problema. Eu vejo que acho que tem mais assim, ó, acho que é mais um problema assim espiritual. O ser humano tem que evoluir. Não é só, olha, eu vou fazer uma faculdade, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado. Não. Eu acho que é uma evolução do ser humano. A pessoa ter aquela percepção de que, poxa, olha, é um ser humano, de uma cor diferente da minha, de uma raça diferente da minha, mas se beliscar, vai doer, se bater, vai doer, se dar um tiro, vai morrer, entende? Se o Covid-19 vir, ou vai ficar infeccionado, vai ser entubado da mesma forma, entende? Se ofender, vai magoar meu coração. Eu vou, se dependendo da situação, vai chorar também igual o outro. Quer dizer, tem emoções iguais, tem reações iguais. Então, não sei se o conhecimento, eu acho que trata mais assim de um processo evolutivo do ser humano, entende? Não sei se eu respondi. professor, boa resposta. Gostei. Obrigado. Boa. Respondeu sim, muito claramente. Professora Mara Machado também está aqui, louquinha para fazer 2 perguntas para o senhor. Por gentileza, professor. Pegando o gancho aí da explanação do professor e a pergunta do professor Regis, dando praticamente uma continuidade no termo, né? A minha pergunta vem exatamente assim: diante da violência que a nossa sociedade tem convivido, especialmente os negros, como podemos entender o que é racismo estrutural? Olha, para mim, essa resposta é bem objetiva, né? Mas ela é objetiva, mas ela sintetiza toda uma realidade, né? Esse racismo estrutural que hoje a gente vê
jornais do mundo inteiro, literatura do mundo inteiro, né? E a gente vê, às vezes, com definições diferentes, que aí eu percebo que quem está passando essa definição dá a interpretação dele também. Eu vou dar do meu jeito, da minha visão, da minha ótica, né? Por isso que eu estou falando bem objetivo. É a banalização do racismo, para mim. Porque a hora que eu começo a ver que o racismo, de uma forma natural, né? É normal, né? O negrinho não ir na faculdade, o outro não é ir mesmo na assim, né? escola, né? Tá O tudo outro certo. não pode entrar no restaurante X, não pode ter um carro Y, não pode andar de moto no seu... Quer dizer, é normal, isso é estrutural. É o que eu estava falando. Você entrar numa sala de MBA para dar uma aula, ninguém vai falar assim, não, você não pode entrar aqui. Ninguém fala isso. Hoje tem lei que te protege, etc. e tal. Mas você vê aquelas engolidas seco. Será que vai dar aula para mim? Será que esse cara... O que ele está fazendo aqui? Entende? Quer dizer, isso é o racismo estrutural. Isso é o racismo estrutural. Aquele negócio que tinha, sei lá, na época dos meus pais, meu pai contava, né? Meu pai era um bailarino nato, né? E ele falava pra gente, tinha lugar que era baile de preto e tinha lugar que era baile de branco, e os bailes não podiam se cruzar. Então, hoje já não existe mais isso, né? Mas existe o resquício daquilo lá que acontecia. Por isso que a gente fala de evolução. Aquilo era um momento. Hoje, também a gente não sabe bem se isso é evolução, né? Mudou as coisas, né? O que naquela época as coisas eram mais segregadas, né? Hoje é menos segregado. Mas, apesar de não ter a segregação física, tem essa segregação emocional. E olha, possivelmente mais danosa do que a segregação física. Porque a segregação física, eu sabia que eu não ia poder ir em tal lugar, em tal baile, eu não ia. Eu não ia naquele lugar. Agora, hoje, eu posso ir aonde eu quero. Eu posso pegar o elevador, entrar no elevador do meu prédio, subir, descer, etc. e tal. Entende? Porque lá no elevador tem lá que, olha, é proibido segregação, parará, parará, parará. Ok? Mas você percebe que tem pessoas, poxa vida, eu vou entrar nesse elevador junto com esse cara. Entende? Eu vou, esse cara, sabe? Então, isso, às vezes, né? E dependendo, por isso que a gente fala da evolução, do conhecimento, porque quando você tem a sua autoestima baixa, né? E você depara com uma situação como essa, é traumático, é uma cicatriz. Você se sente a pior pessoa do mundo, né? Você se sente, será que está acontecendo? Pô, eu trabalho, eu sou um cara decente, eu trabalho, não faço, e a pessoa me olha desse jeito, entende? Então isso marca. Agora, se eu sei que eu não posso ir, eu não vou ter essa marca. Pronto, acabou. Então, a gente não sabe direito o que é. Então, por isso que eu falo, esse racismo estrutural, né? Na minha visão, ele tem esse lado de ser natural. Não, o negrão vai querer ir em tal lugar, o negro vai ter que ir. Não, ele não pode. Se torna natural. Por isso que eu falo, a banalização do racismo, né? A gente encontra por aí, pessoal, definições talvez um pouco diferentes. Mas, diante do que eu já observei, do que eu já li, eu entendo que é isso aqui. Tá? A banalização. Eu vou quebrar o protocolo mais uma vez, professor, e eu vou quebrar totalmente, vamos quebrar inclusive o horário hoje. Mara, por favor, segura jantar aí.
Nós estamos com um problema técnico aqui e eu estou pedindo para que as pessoas que estão lá no nosso canal entrem na sala neste momento e continuem o bate-papo conosco aqui, professor. Eu vou desativar a página nesse momento, a transmissão, porque nós estamos realmente com um problema aqui tecnológico. Vocês podem ver, tá todo mundo... A Jo teve que sair porque acabou de faltar energia na casa dela. Gente, acontece de tudo. Professor, o senhor vai responder a próxima pergunta, mas a gente vai aguardar alguns minutinhos para que as pessoas possam entrar e ouvir a sua pergunta. Eles estavam falando que estava um bate-papo no fundo, não estavam conseguindo ouvir o senhor. Mas eu estou gravando na íntegra e vou subir do jeitinho que está aqui o vídeo. Eu não tenho vergonha nenhuma de subir o vídeo aí nesse aspecto. Então, enquanto isso, eu gostaria que o senhor respondesse uma questão de um internauta que eu passei aí para a professora Mara. Professora Mara, a senhora tem essa pergunta?